Olá, bioseres! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Gleidson Quintela, biólogo, e hoje estou aqui para falar com vocês sobre os 5 reinos dos seres vivos. Então vem comigo! Dentro da biologia, houve a necessidade de agrupar alguns seres vivos para que a gente pudesse compreendê-los e estudá-los melhor. Então vamos agora para o primeiro reino. O primeiro reino que nós vamos iniciar é o reino Monera, que é o reino das bactérias e das cianobactérias. As bactérias são seres procariontes e são seres unicelulares, ou seja, são compostos apenas de uma única célula e dentro dessa célula ela não possui um envoltório nuclear que delimita o seu material genético. Dentro da morfologia das bactérias, nós temos, por exemplo, cocos, bacilos e espirelos, mas elas podem também viver agrupadas, como por exemplo, um coccus agrupado com outro coccus pode ser um diplococcus, e agrupadas em mais ainda podem ser estafilococcus ou streptococcus. Vamos agora para o próximo reino. O segundo reino que nós vamos falar hoje é o reino protista, que é o reino dos protozoários. Os protozoários são alguns organismos que não se encaixam muito bem dentro dos outros reinos, então eles acabaram sendo todos agrupados dentro deste reino, que é o reino dos protistas. Eles são seres eucariontes, ou seja, possuem uma carioteca que vão delimitar o teu núcleo celular, e também são seres unicelulares. E dentro do reino dos protistas, nós podemos encontrar seres vivos, organismos que são tanto de vida livre, quanto aqueles que são parasitários. Por exemplo, nós temos a giardia, ou as amebas, que podem parasitar o ser humano e vir trazer sérias doenças gastrointestinais. E esses são os exemplos dos representantes do reino protista. Vamos agora seguir para o próximo reino. O reino do qual nós vamos falar agora é o reino fungi, que é o reino dos fungos. Os fungos podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares. Como exemplo de seres unicelulares, nós temos as leveduras, que são utilizados tanto na fabricação de pães quanto na fabricação de cerveja. E como representante dos seres pluricelulares, nós temos aqueles que nós costumamos utilizar na nossa alimentação, como por exemplo o shiitake e o shimeji. Entretanto, nós temos ainda aqueles outros que encontramos seja no bosque ou na floresta, ou naquele parque perto da sua casa, que são aqueles com colorações muito bonitas e da qual nós não devemos comer. E os fungos são seres eucariontes, ou seja, são aqueles que possuem uma membrana que delimitam o seu material genético. E muitas pessoas às vezes acham que os fungos, assim como as plantas, fazem fotossíntese, mas eles não fazem fotossíntese. Eles são seres saprófitos, ou seja, são aqueles que se alimentam de matéria orgânica. Mesmo que você encontre por aí um fungo que venha a ser verde, ele não possui clorofila e ele não faz fotossíntese. Agora nós vamos ver o reino Plantae e vocês vão entender a diferença. Agora nós vamos falar sobre as plantas do reino Plantae. Eu tenho aqui um representante, que é um ficus, que é uma planta, assim como qualquer outra planta que você tenha aí na sua casa, seja ela uma pteridófita, uma briófita, um angiosperma ou uma gimnosperma. Os representantes deste reino são seres eucariontes, ou seja, as suas células possuem um núcleo que vão delimitar o seu material genético. Também elas são pluricelulares, dá para ver que é um ser constituído de muitas células. E são seres produtores, ou seja, são seres autotrófos, são seres que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. As plantas são estáticas e elas estão no substrato fixadas e elas não se movem, diferente do último reino que nós vamos ver agora. E o último reino da aula de hoje é o reino dos animais, que é o reino Animalia. Existem muitos representantes que fazem parte desse reino, assim como os quinidários, poríferos, répteis, anfíbios, os animais em geral, um gatinho, uma baleia, uma rã, pássaro, uma minhoca. Eles são seres pluricelulares, constituídos de muitas células, e são seres que são heterotróficos obrigatoriamente. Ou seja, eles necessitam se alimentar de outros organismos para que eles possam viver. Todos eles possuem carioteca, ou seja, todos os animais deste reino são seres eucariontes, têm uma membrana que delimita o seu material genético. E nós somos representantes deste reino. Então, bioseres, essa foi a aulinha rápida de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, que ele é muito importante pra gente. Comenta e compartilhe com seus amigos. E a gente se vê na próxima. Tchau!